Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula especialíssima porque abre o ano letivo de 2026. Então, a vocês que estão chegando agora, um feliz ano de 2026 e que todos tenhamos aí muitos sucessos, cada um na sua atividade. Para abrir esse ano aqui, nós vamos começar com essa questão de física, onde nós vamos falar sobre o princípio de Pascal. Só que eu não vou limitar apenas a resolução da questão com aquela formulinha básica. Não, a gente vai falar sobre teoria, sobre pressão, tá? Sobre força, enfim. Nós vamos abordar essa questão aqui de uma maneira bastante ampla, para que você entenda e resolva qualquer tipo de questão que recaia sobre princípio de Pascal. Outra coisa também que eu quero pedir, para quem está chegando agora pela primeira vez, eu gostaria que ao final do vídeo, se você tiver gostado da aula, achar que a aula valeu a pena, não deixa de fazer a sua inscrição e também deixar o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho aqui, ok? Então vamos lá. Essa questão aqui caiu na Universidade Federal de Varginha, Minas Gerais. Embora seja já de um ano já bem distante, esse exercício é bastante completo, teoricamente ele é muito importante, ok? A figura a seguir ilustra uma pessoa equilibrando um caminhão por meio de um elevador hidráulico. O caminhão tem 10 toneladas de massa e está apoiado sobre um pistão cuja área é de 6 metros quadrados. Sabendo que a área do pistão no qual a pessoa atua é de 30 centímetros quadrados, é correto afirmar que o valor do módulo da força que esta pessoa exerce sobre o pistão é de, e temos as 4 alternativas, com a observação de que utilizemos a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Pessoal, antes de resolver então, como eu já disse, vamos abordar isso aqui de uma maneira bastante ampla teoricamente. Eu vou colocar aqui algumas figuras e eu vou destacando uma a uma, ok? Então vamos lá. Bem, aqui estão as figuras que eu vou enumerar aqui de figura 1, figura 2, figura 3, e essa figura aqui corresponde à figura da questão. Muito bem, nessa figura 1 aqui eu quero mostrar para vocês o que é pressão. Então, a pressão, gente, vou chamar de P minúsculo aqui, porque o P maiúsculo normalmente a gente utiliza para força-peso, ok? Muito bem. Observe que eu tenho o tijolo aqui, ó, esse amarelo aqui, tijolo A, vou chamar isso aqui de tijolo B. Ambos os tijolos têm a mesma massa, ou seja, vamos supor que cada um tem 1 kg. Você percebeu que o mesmo tijolo, dependendo da posição que ele é colocado na mesa, ele exerce uma pressão diferente uma da outra. Por quê? Observe que a área que o tijolo B é apoiado é muito maior do que a área que o tijolo A está apoiado. Perceberam? Então, a pressão é inversamente proporcional à área que ele está colocado. Não entendeu? Então vamos lá. Ó. Pressão é sempre igual a força sobre a área. Essa é a definição de pressão. O que é essa força? A força pode ser uma força qualquer, alguém aplicando uma força. Pode ser a força-peso, como é nesse caso dos tijolos. Tá? Então, no lugar do F, eu colocaria o P maiúsculo, nesse caso aqui. E observe que quanto maior a área, menor será a pressão. E não é verdade? Matematicamente falando, quando você tem uma fração, quanto mais o denominador for maior, considerando aí um numerador fixo, menor será o valor. Então, quanto maior o denominador, menor será o valor da fração. Por isso que, nesse caso aqui, a pressão é igual a força sobre a área. Então, essa definição aqui é fundamental para você entender esse exercício aqui. Beleza? Muito bem. Aqui a mesma coisa, gente. A força aplicada pelo polegar, então aqui é o I, indicador, esse aqui é o polegar. A força aplicada aqui é igual, tanto do polegar como do I são iguais. Agora, a pressão, nesse caso aqui, onde que é maior a pressão? É claro que é no indicador, inclusive dói, né? Se você apertar uma taxinha desse tipo aqui, e se você apertar, vai doer.
Por quê? Porque a pressão é muito maior do que no polegar. Olha a área que está aqui no polegar e olha a área da ponta do alfinete aqui, dessa taxinha, é muito menor em relação ao outro lado aqui. Entenderam? Então, posso afirmar que a pressão em I é maior do que a pressão no polegar P. Caso aqui, a força I é igual à força em P. Então, cuidado que isso aqui já caiu até em vestibular, esse tipo de pergunta, tá? Então, fiquem atentos. Bom, a gente já sabe o que é pressão. Agora, vamos ao conceito do princípio de Pascal. O princípio de Pascal, gente, diz o seguinte. Quando, isso aqui é um exemplo teórico, tá? Aqui eu tenho um cilindro menor, de área menor aqui, e um cilindro de área muito maior. Só que quando você faz a pressão e esse sistema aqui está em equilíbrio, ou seja, o peso do automóvel não afunda e nem o peso que é exercido pela mão não afunda também, ou seja, está em equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio, significa o seguinte, que a pressão exercida por esse pistão menor, por esse êmbolo, é igual em qualquer ponto desse fluido que é o óleo. Olha só, então a pressão aqui na borda, aqui no meio, é igual aqui na borda, por exemplo. É igual aqui, é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui. Em qualquer ponto a pressão é igual. Bom, se a pressão é igual, o que falar da força? Aí que vem o princípio de Pascal. Eu vou chamar esse lado aqui de A minúsculo e esse aqui de A maiúsculo. O princípio de Pascal diz o seguinte, que a pressão em A maiúsculo é igual à pressão em A minúsculo. Esse é o conceito do princípio de Pascal. Mas como eu tenho a definição de pressão, eu posso substituir aqui, então, quer dizer que a força aplicada em A maiúsculo dividido pela área do A maiúsculo, essa relação tem que ser igual à força aplicada em A minúsculo sobre a área do A minúsculo. Isso quer dizer que as forças são iguais? Não. A relação entre força e área de um é igual à relação entre força de área e área do outro cilindro. Beleza? Até aqui? Bom, se o princípio de Pascal diz isso, veja que aqui o conceito aqui de F minúsculo é a força exercida pela mão, a força exerce aqui no pistão, tá? E aqui, ó, a força, que é a força-peso do automóvel, ele exerce uma força para baixo e, lógico, o fluido reage com a força F maiúsculo. Beleza? Entenderam, gente? Então, aqui eu tenho uma força que também, se eu empurro com uma força F minúsculo, o fluido me reage com o F minúsculo. A mesma coisa, a força peso, né, no caso aqui do automóvel, F, ele reage com essa força F. Muito bem, agora nós podemos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então vamos chamar isso aqui de força A minúsculo e de A maiúsculo. Qual é a pergunta do exercício mesmo? Ele falou que o correto é afirmar que o módulo da força F que essa pessoa exerce, ele quer saber então, vamos chamar de F minúsculo aqui, ó, tá? Então é isso que ele quer saber. Enquanto que eu tenho a força F aqui, eu tenho a força F em A, é o peso, não é isso? Mas muito cuidado, gente, eu já vou falar bastante sobre isso daí. A área é a única coisa que eu não preciso converter aqui. A área diz que é 6 metros quadrados. Então eu tenho a força em A. Agora a força em A não é o peso. Muito cuidado, gente, ó. Peso em A é a mesma coisa que a força em A. A única força que está atuando aqui teoricamente. Beleza. Só que peso, muita gente acha que o peso é aquele peso que a balança anuncia. Não. Aquilo que a balança anuncia é a massa. Então, para você calcular o peso, tem que pegar a massa em A, vezes a força da gravidade. Mas cuidado, a massa ele deu 10 toneladas. Muita gente ainda, eu faço a pergunta em sala de aula, alguns respondem imediato, mas alguns têm dúvida ainda. Ó, a massa, 10 toneladas, significa 10, 1 tonelada é 1000 quilos, ou 10 ao cubo, certo? Ó, 10 mil quilos. Então, 10 toneladas, 10 mil quilos. Então, essa é a massa. Agora tem a gravidade, 10 apenas. Bom, então, isso daqui, ó, se você lembrar da propriedade da potência, quando você tem bases iguais, no caso aqui a base é 10, não é isso? 10 elevado a 1, 10 ao cubo e 10 elevado a 1 também.
você conserva a base e soma os expoentes. O expoente, quando não tem nada, é 1. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Então, 10 à quinta potência newtons. Tá? Muito importante, então, toda força no sistema internacional, a gente trabalha com newton. Tá? Em qualquer lugar do planeta, sempre você vai trabalhar com essa nomenclatura aqui. Ok? Até aqui? Então, do lado A maiúsculo aqui, ó, onde está o caminhão, eu tenho que a força FA é igual ao peso de A, que é igual a 10 à quinta newton. E a área? A área está em metro quadrado, então já está ok. Então, quando você trabalha com newton, você vai trabalhar a massa em quilos e a área sempre em metro quadrado. E no lado A minúsculo? No lado A minúsculo, eu quero exatamente saber a força em A minúsculo. Então, essa é a pergunta. E a área, agora vem o problema maior aqui, ó. Área do lado menor, do pistão menor. Então, quando eu vou calcular essa área menor aqui, do A minúsculo, ele me deu a área como 30 centímetros quadrados. 30 centímetros quadrados. Pessoal, jamais vocês trabalhem com unidades diferentes aqui, ó. Se a área está em metro quadrado e aqui está em centímetro quadrado, como eu estou trabalhando em newton no sistema internacional, então você vai ter que transformar esse cara aqui em metro quadrado. Ah, professor, mas tem alguma regrinha? Olha, tem, claro que tem. Como é que eu transformo centímetro quadrado em metro quadrado? É assim, ó. Isso aqui é um conteúdo que a gente aprende lá no 6º ano. Tá, ó, eu tenho, chamar aqui, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, nessa ordem aqui, tá? Esse aqui já é medida de comprimento, medida linear aqui. Se eu for transformar metro em decímetro, basta multiplicar por 10. A cada casa que eu ando aqui, eu vou multiplicar por 10. Então, se eu quiser transformar algum comprimento em milímetro, eu multiplico por 10, por 10, por 10, ou seja, eu multiplico por 1000. E quando é a área? A área você vai fazer simplesmente o seguinte, ó, metro quadrado para decímetro quadrado, para centímetro quadrado, para milímetro quadrado. Como eu fiz por 10, quando você eleva ao quadrado, você vai multiplicar por 100. Então, se eu quiser transformar metro quadrado em decímetro quadrado, eu multiplico por 100. Ou por 10 ao quadrado, mesma coisa. Decímetro quadrado para centímetro quadrado, também multiplico por 10 ao quadrado. E a mesma coisa aqui também por 10 ao quadrado. E se for o contrário? Se for o contrário, ao invés de multiplicar, você vai dividir. Então, se você quiser transformar alguma coisa que está em milímetro quadrado para centímetro quadrado, você vai dividir por 100, que é 10 ao quadrado. Da mesma forma aqui, ó, divide por 100, por 10 ao quadrado, e decímetro quadrado também divide aqui por 10 ao quadrado. Ah, eu quero transformar centímetro quadrado para metro quadrado. Ah, então vou fazer o seguinte, ó, centímetro quadrado está aqui. Vou dividir uma vez por 10 ao quadrado e outra vez por 10 ao quadrado. Ou seja, eu estou dividindo duas vezes seguido por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado aqui, ó, vai dar 10 à quarta potência. Então quer dizer que se eu pegar esse 30 centímetros aqui e dividir por 10 à quarta, então vou fazer aqui, ó, 30 dividido por 10 à quarta, aí vai dar em metro quadrado. Ah, professor, mas é complicado isso aqui, né? Não, não é complicado. Ó, então, eu vou chamar a figura área de A minúsculo, é a mesma coisa que 30 dividido por 10 à quarta, metro quadrado. Beleza? Bom, então agora sim, agora eu posso fazer essa conta aqui, ó, utilizar o princípio de Pascal. Vou inverter aqui porque a incógnita está do lado direito, então eu vou colocar aqui F de A, força em A, que eu quero descobrir, sobre área de A minúsculo, é a mesma coisa que a força em A maiúsculo sobre a área do A maiúsculo. Isso aqui implica que a força em A é o que eu quero descobrir. Sobre área em A. Área em A, eu vou escrever aqui, ó, cuidado aqui, ó, 30 dividido por 10 à quarta, igual a força em A maiúsculo é 10 à quinta, sobre a área em A é 6. Isso aqui é igual a... Agora é o seguinte, ó, perceba que o denominador da primeira fração é outra fração. Mas como ele está dividindo aqui, eu vou passar para cá multiplicando. Então vai ficar assim, ó, força em A, eu vou copiar o que já está do outro lado lá, 10 à quinta, sobre 6, e vou passar essa fração para cá. Então vai ficar 30
sobre 10 à quarta. Beleza? Até aqui, gente. Cuidado que aqui é onde muita gente erra por uma questão de bobeira, né? Agora, olha só. Eu tenho 10 à quinta aqui e 10 à quarta aqui. O que eu posso fazer quando acontece isso? Gente, quando você tem uma divisão de mesma base, no caso aqui 10 à quinta sobre 10 à quarta, quando o numerador é maior do que o denominador, então você conserva a base no numerador, que é o 10, e subtrai os expoentes. 5 menos 4 vai dar 1. Mas 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10, não é isso? Então aqui ficou assim, ó. Isso aqui eu simplifico com isso, vai ficar 10 vezes 30 sobre 6. Bom, 30 e 6 dá para eu simplificar pelo próprio 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. 6 dividido por 6 vai dar 1. Ora, sobrou aqui, então, 10 vezes 5 vai dar 50 newtons. Então, a força aplicada por esse homem aqui é de 50 newtons. Alternativa A de amor, A de amizade, tá aqui, ó. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, é uma questão bastante simples, mas cuidado para não cair nessa pegadinha das unidades. Por isso que eu falei que, apesar de ser uma questão meio antiga, mas ela é bastante importante em termos conceituais. Beleza? Olha, se você ficou na dúvida, não se acanha não, escreve aí nos comentários que eu faço questão, terei o maior prazer de te atender e tirar qualquer pendência que tenha ficado aí, ok? E se você entendeu, achou que a aula foi válida, foi relevante, então não deixe de fazer sua inscrição, deixe seu like, é muito importante, é a única coisa que eu quero em troca de vocês aí, beleza? Ah, e se você tem aí um amigo, uma amiga, um parente que tenha alguma dificuldade tanto na física, mas principalmente na matemática, convide-os para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com muita dedicação, muito esforço para que você entenda nos seus mínimos detalhes, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um forte abraço para vocês, bons estudos, um bom ano de 2026, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!